Pessoal, então, João 21, versículo 1, diz o seguinte, se você quiser acompanhar comigo ali, ó. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era da Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. E o que a galera respondeu? Nós também vamos, né? Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém, eles não sabiam quem era ele. Então, Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Vamos só nortear vocês aqui. Eu acredito que todo mundo conheça essa história, mas para quem não conhece, tem alguém novo aqui? Só para mim ter uma ideia. Tem alguém pela primeira vez? É todo mundo da igreja já, não é? É tudo crente, tá vendo? Vocês sabem que essa aqui foi a segunda pesca maravilhosa que teve na Bíblia? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então quem não sabe, está sabendo agora. O que aconteceu? Tava o Pedrão, junto com a galera, na beira da praia, e do nada ele fala assim, eu vou pescar. A galera olhou para ele, nós vai? Também. Não tem uma galera que às vezes está na igreja e fala, eu vou sair da igreja, e eu tenho uma galera que olha para ele e fala assim, nós vai? Também. Eu quero deixar bem claro para vocês que essa pregação aqui, eu vou deixar 2 sentidos para você, né? O primeiro é a galera que se desvia, porque eu entendo aqui, na minha concepção, que Pedro estava perdido. Ele conheceu Jesus, daqui a pouco Jesus foi crucificado, morreu, e do nada ele perde aquele que o orientava, e ele fica meio perdido na situação. Do nada o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta a pescar. Mas Jesus tinha dado uma nova missão para ele. Qual que era a nova missão dada para Pedro? O que, gente? Pescar almas, pescar homens, ganhar pessoas para o reino de Deus. E num belo dia ele simplesmente olha para o mar, eu vou pescar. Vou voltar a fazer aquilo que eu queria fazer. Lê o 4 de novo comigo. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe. Disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-lo para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, olha que cara que se achava pra caramba. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro. Metido ou não é? É ou não é? Não, porque ele bate no peito e diz assim, ó, eu sou o cara que Jesus ama, cara. Você não tá entendendo. O cara escreveu sobre ele, eu sou o cara que Jesus ama, né? Vamos lá. É o Senhor Jesus. Aí, essa parte é interessante. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois ele havia feito o quê, gente? Por que esse silêncio? O que o Pedro tinha feito? Tirado a roupa. Qual que é a ideia do cara? Não, para pensar. O cara conhecedor da palavra, vamos trazer para o sentido espiritual. Quando você está nu espiritualmente, como que você se encontra diante de Deus? Ninguém sabe? Envergonhado, o que mais? Por que você está envergonhado diante de Deus quando você está nu? Adão e Eva, quando comeu a fruta, sentiram vergonha porque estavam nu, porque eles tinham feito o quê? Pecado. Aí está o primeiro sentido que eu disse para você. O Pedro voltou a fazer aquilo que não era para fazer. Pecado não é simplesmente cometer um ato, matar uma pessoa. Eu vou segurar um pouquinho as palavras porque tem gente mais nova. Não é apenas roubar, não é apenas ficar, que eu acho que vocês já estão cansados de saber disso aí, que é pecado. Eu não preciso ficar batendo nessa tecla. Amém? Eu vi um silêncio ali, né? Tem uns que assim, é pecado?
Sabia não? Tem vários outros. Mas pecado significa errar o alvo. A partir do momento que eu não obedeço uma ordem de Deus, eu não faço aquilo que Ele pediu para mim fazer, eu cometo pecado. Se eu sei fazer o bem para uma pessoa e esse eu não faço, eu cometo o pecado da omissão. Porque eu poderia ter ajudado aquela pessoa, mas o meu orgulho deixei que ele tomasse conta e eu não ajudei aquela pessoa. Nesse momento, você pecou. O outro sentido da história que alguns pregam o que Pedro foi fazer no mar é que ele olhou para o mar e a primeira coisa que ele teve foi saudade. Saudade do quê? Do primeiro dia de encontro com Jesus. Porque a primeira pesca maravilhosa foi o primeiro dia que ele encontrou Jesus, largou tudo que ele fazia e foi com ele. Alguns dizem que este momento ele olhou para lá e falou, poxa, que saudade de Jesus. Que vontade de estar com ele de novo. E quantos de vocês hoje estão com tanta saudade de Jesus? Só que você não tem força para voltar. Só que você se sente inútil para fazer alguma coisa dentro da casa de Deus. Até mesmo frequentar a igreja se tornou um fardo pesado para você. Só que o teu coração clama todos os dias, chora de saudade. Eu não sei para quem que é, mas às vezes nem força para orar, para ler a Bíblia você está tendo mais. E hoje é um dia de você recomeçar. Lembra que eu falei que teria os dois sentidos? Às vezes você frequenta a igreja constantemente, mas você está frio, você está morto por dentro. Hoje é dia de você passar pela cruz, como foi dito naquela canção, e se arrepender, se olhar de novo para ela e falar, poxa, é o dia de eu voltar. Ao começo? Não. A gente fez uma brincadeira esses dias atrás, a gente fala muito sobre o primeiro amor. E um dia vieram e falaram assim, nossa, eu queria voltar tanto ao primeiro amor. Eu falei, não quero. Por que eu não quero voltar ao primeiro amor? Porque de lá pra cá eu fiz coisas que me afastaram. Coisas que eu errei e fez com que eu caísse. Eu era muito inocente. Com o tempo eu amadureci e aprendi que eu posso ir adiante. Que eu não preciso voltar. Eu tenho que voltar assim aonde eu caí, errei e continuar. Dar um próximo passo. A palavra diz que a gente não deve voltar a ser menino. Algum momento você ouve na Bíblia ou lê que fala assim, devemos voltar a ser voltar a ser criança? Ou a Bíblia te impulsiona a amadurecer, a alcançar a estatura de Cristo? Qual que ela manda você fazer? Qual? Amadurecer. Você precisa amadurecer no teu amor, você precisa continuar adiante. Para que assim, aquilo que te fez pecar, aquilo que te fez esfriar na fé, aquilo que você viu dentro da igreja que te escandalizou e fez você deixar de amar Jesus por causa de um homem ou uma moça, não te derrube mais. É o ponto de você recomeçar, retomar e ir daqui adiante. As suas lutas não são para te derrubar, não são para te fazer fracassado. Não, isso te torna mais forte. Vai falar que você nunca aprendeu com o erro. Eu gosto de um exemplo básico. Quem aqui já colocou o dedo na tomada? Quando era criança? Eu também. Fiquei grudado com esse dedão aqui, tem a marca até hoje. Era 220. Você coloca o dedo na tomada hoje? Não, você nunca mais colocou o dedo na tomada depois disso. Tá aí. É momento de você não cometer mais o mesmo erro. Vamos continuar a leitura? A gente parou no versículo 7. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro sumiu no barco e arrastou a rede para a terra.
ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Deixa uma mensagem cravada no seu coração. Deus pode fazer de novo. Se você acha que não tem jeito, que não tem solução para as coisas, Deus tudo pode. E detalhe, olha que interessante como a Bíblia, ela deixa mensagens muito claras, mas às vezes imperceptíveis, porque a gente quer ler correndo. Igual Pedro começou a fazer tudo correndo. No versículo 11, lê comigo de novo. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes e mesmo assim não se arrebentou. Detalhe, quando você faz as coisas na presença de Jesus, Ele te dá estrutura. Ele te dá condição para que você não se arrebente. Entenda que às vezes uma liderança ou algo a ser feito na igreja, vamos colocar um ministério, ele não deve ser feito por necessidade. Ah, tá faltando, eu vou fazer. Não. Se Deus não toca no teu coração, não faça. Se Deus não te deu aquele chamado, não é para você fazer. Ah, mas e o pecado da omissão? Cara, se não é teu chamado, não faz. Se não é a tua hora de assumir, não assuma. Como diz os antigos, né? Essa eu posso dizer que é dos antigos. Não coloque a carroça diante dos bois. Simples. Faça na direção. Minha esposa um dia perguntou para mim assim: e aí, o que eu faço? Te ajudo nos jovens ou vou para a escolinha? Eu falei: o que Deus te mandar. Não é porque eu estou nos jovens que você deve se aprender aos jovens. Se prender aos jovens. Você entende? Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um tem uma função específica dentro da obra de Deus. E todas são fundamentais para que tudo corra bem. Mesmo que você pense: ah, mas eu sou apenas o carinha do slide. Cara, se não é o carinha do slide, aquele que esqueceu a Bíblia abençoado não vai conseguir acompanhar. Quando tá cantando louvor, a maioria da galera às vezes não sabe a letra, vai ficar todo mundo ali. Amém. Glória. Ajuda ou não ajuda? Ajuda. É essencial. Hoje na igreja moderna faz parte. Principalmente para quem está chegando na igreja. Imagina se o pastor espera todo mundo caçar o versículo para depois começar a leitura. Poxa, o culto ia... Pessoal, a gente gosta de fazer o culto comprido. Gosta ou não gosta? Imagina o quanto maior não ia ser. Vamos continuar aqui. Então, ele pode fazer de novo. Pode ou não pode? Gente. Vocês estão com vergonha ou sou eu? Tá ou não tá? Aquela promessa que ele te deu, que você acha que não vai, confia. Que nem diz por aí, né? Confia no Pai e respira. Só descansa em Deus. Vai acontecer. Ah, mas eu fiz o que não era para fazer. Faça igual o Pedro, volta a vestir a roupa e volta aos pés de Jesus. Ele tava todo mundo com vergonha, todo mundo com medo? Tava, porque sabia o que tinha feito. Mas vista novamente as suas vestes de louvor, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Se renda na presença dele nessa tarde. Você vê que 2022 vai ser um ano diferente para você. Só que ele não precisa começar dia 1º de janeiro. Ele pode começar agora, neste exato momento. Amém? Glória a Deus. Corre para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Eu sei que eu estou falando com gente madura. Amém? Ixi, eu acho que é a máscara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou muito nervoso? É que eu começo a gaguejar. Fico nervoso. Daqui a pouco eu começo a olhar aqui, ver umas letras saltando. Mas as coisas vão dar certo. Amém? Aqui é bem rápido. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Paulo estava dando
essa orientação para o Timóteo. Cumpra a sua missão. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Eu coloquei isso no meu coração, né? O pessoal aqui, a maioria me conhece. E cadê o pastor Luiz? Tá aí, né? Pastor Luiz, o senhor conhece o ministério há mais tempo que eu. Todo mundo sabe que eu apenas auxiliava o pastor Gilson, ajudava ele. Fui levantado pastor há pouco tempo. O senhor já viu acontecer desse jeito? Nunca viu, né? Eu só fui levantado pastor de jovens na igreja. Essa palavra eu recebi há 4 anos, nada. Quem foi naquele retiro chamado Sarando Corações, que o pastor Luiz fez? Poucos. O pastor Fernando pregou naquele retiro. E um dia ele falou assim, um dia de amanhã você pode ser o próximo pregando aqui no meu lugar. Aquilo queimou no meu coração. Eu falei, é impossível. Irmão, não valia R$1. Não, é sério, aquele dia que eu fui pro retiro, eu não prestava, irmão. Eu era o abençoado desgraçado que todo mundo odiaria, principalmente as meninas. Sério. Eu era o mais bagunceiro. Você lembra, né? Olha lá, ó. Tem uns que foi meus monitor lá que sofreu. Eu era bagunceiro, Nossa, cara. Era desgraça, pessoa. Sério mesmo. Quando Deus falou no meu coração, você vai pregar, eu falei, impossível, cara. Né? E aí, eu queria me moldar ao padrão que se denomina pastor, né? Um cara mais sério. E eu não consigo ser sério. Você pode reparar, eu estou tentando ser mais... Mas eu sou um cara desse jeito, né? Eu falo do jeito que eu falo. Se você vier conversar comigo, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Segundo o Marlon diz que é a mesma coisa, né? Segundo ele. Então, um dia eu perguntei para Deus, beleza. Porque eu me sentia muito triste. Eu comecei a falar culto, né? Voz, nós, não sei o quê. E fui, né? E eu me sentia muito triste. E aí um dia eu fui... Já ouviram aquele carinha do Escolhi Esperar? Já ouviram falar dele? Eu fui no culto dele. E aquele cara pregou do início ao fim, parecia que ele tava só tapando na minha cara. Pá, pá. Você que fez isso. O cara começou a contar todos os meus pecados no altar. Falei, vixe, velho. Eu fiz tudo isso que o cara tá falando. Ele falou, Deus já te limpou. Isso é teu passado. Deus já te restaurou. Aí ele entrou num detalhe muito importante. Ele falou assim, nunca mude a sua personalidade. Porque Deus molda caráter. Se você é uma pessoa sorridente, Deus vai te usar sendo uma pessoa sorridente. Se você é tímido, Deus vai te usar sendo tímido. Se você é bom em informática, Ele vai te usar na área da informática. Se você é um bom jogador de futebol, que é bem difícil hoje em dia, né? Tá difícil, não tá? Os times estão penando. Mas se você tem um sonho e Deus falou assim, vou te usar nessa área, Ele vai te usar nessa área. E aí eu gravei aquilo no meu coração. Falei, eu vou ser quem eu sou. Eu vou ser o Eduardo Zoccoloto. Aquele que Deus criou. Ele me deu uma personalidade e assim eu vou ser. E aí, eu sempre ficava com o pé meio atrás. Tinha um pastor que falava assim, irmão, você tem o dom para pregar. Eu falei, para, cara. Não, para esse negócio aí, pastor. Não, vamos pregar. E detalhe, eu peguei comunidade 15 dias, uma vez uma comunidade. Aí tava o pastor Dinaldo na época, ele me deu uma comunidade, trocou, veio o pastor Antônio Carlos. Alguém conhece o baixinho? Invocadinho? Corte isso aí, pelo amor de Deus. Vai dar rolo pra mim depois, né? Beijo, pastor Antônio Carlos aí, qualquer coisa. Ele chegou assim, olhou, irmão, você não serve pra pregar em comunidade não, irmão, fica só nos jovens. Fiquei só nos jovens. Aí um dia uma pessoa chegou em mim assim e falou, você tá querendo ser pastor desse jeito aí? Você tá achando que você é especial? Eu falei, não, primeira coisa, eu não me acho especial. Eu apenas tô seguindo a vontade de Deus. Ele falou, se um dia for pra ser, vai ser. Se for para acontecer, vai acontecer. Por que eu estou contando isso? Para você entender que o propósito de Deus é loucura, cara. Segredinho nosso. Eu tinha acabado de fazer o concurso da PM. Quem aqui fez o concurso da PM? Ouviu pelo menos? Ninguém? Olha lá, ó. Viu? Eu estava esperando a segunda chamada. Iam me chamar para entrar na polícia. Meu sonho é ser militar. Um dia eu consegui uma bolsa no Rio de Janeiro para ir para aeronáutica. Minha mãe não assinou o documento, eu tinha 14 anos na época. Agora eu tive a segunda oportunidade, eu fui ser. Eu tava só esperando. Sério mesmo, tava esperando me chamar para entrar na PM. O pastor Gilson chega assim, falou, o pastor Fernando falou que se você quer ser cadastrado como pastor de jovem. Eu olhei assim, falei,
E aí, agora, Deus, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Não é difícil? Porque você tem um sonho e escolher, e às vezes escolher um propósito de Deus, você tem que abrir mão do teu sonho. Você fala, caraca, velho, eu orei, falei, aí lembrei de uma pregação, falou assim, quando Deus te der uma oportunidade, faça aquilo que Ele te colocou para fazer. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou sonhos no teu coração, Deus colocou propósito na sua vida, e você tem achado que não vai acontecer. E eu vou ser sincero, eu também achei que não ia acontecer. O pastor Luiz e o Renan convivia comigo, eu estava super empolgado com o negócio da PM, cara. Tava correndo todo dia, tava fazendo barra. Eu só vinha falar comigo, acho que eu tava até chato, porque eu só falava da polícia, né? Eu tava até incentivando o Renan, vamos, cara. Ele olhou pra mim assim, não, deixa mais isso aí, cara. Né? E eu tava olhando pro outro lado. Só que Deus falou assim, ó, a porta eu vou abrir. E aconteceu tudo do jeito que Deus falou, cara. Levou tempo? Levou? Volta no comecinho, fazendo um favor. Do versículo 14. Só dá um tasquinho para trás. Cumpra a sua missão com fidelidade. Faça tudo com amor. Seja fiel a Deus, não a um homem. Porque o homem não pode fazer nada por você. Mas Deus tudo pode. Para que ninguém também possa culpá-lo de nada. Pula. Vamos lá. E continue assim até o dia em que continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Cara, foca no alvo. Os teus amigos que falam assim, você é careta, eles não vão pagar suas contas. Segredinho nosso, se você tem raiva do teu pai e da tua mãe de vez em quando, porque ele fala, você não anda com fulano, ele te proíbe de algumas coisas, o dia que você precisar, você sabe quem que vai pagar as contas, que vai te ajudar? Teu pai e tua mãe. Ninguém mais vai fazer isso por você. É raro. Há casos excepcionais. Tem pessoas que são amigos de verdade e te ajudam. Só que, olha, são raros. Tá bom? Então guarda isso. Faz parte da tua missão, honrar teu pai e tua mãe, tá? Isso que eu falei. Beleza, Eduardo, eu vou focar no alvo, como é que eu vou fazer? Cara, é muito simples. Pula para Hebreus 12, versículo 1. Lê comigo na tela lá, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte, ó, olha ali comigo, ó. Assim nós também, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Para aqui. Volta, para. Deixa parado naquela parte. Isso. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Tá vendo que ele tem duas partes aqui? Ele fala o que nos atrapalha e o pecado. Tá vendo que não é só aquilo que a gente acha que é pecado, que põe pra fora, que tá te atrapalhando? Às vezes você passa tempo demais no teu celular. Cara, e desculpa, você tá cansado de ouvir isso daqui. É ou não é verdade? E é chato, vou ser sincero. Eu consigo perceber quando eu tô viciado no maldito. Daí se torna maldito. É igual quando você vai na geladeira e sabe que não tem nada. Fez ou não fez isso? Você pega, desbloqueia o teu celular só para ver se tem uma notificação sabendo que não tem nada, sendo que ele avisa na tela bloqueada. Mas você quer saber se tem alguma coisa. Você quer saber se alguém curtiu o teu Instagram, aquela foto que você colocou. E desculpa, gente. Posso falar sincero? Posso falar ou vocês são magoadinhos? Posso mesmo? Tem gente aqui que faz do Instagram um templo de adoração. Você se endeusa na rede social. Porque se você não tem curtida, você fica triste. Aquilo ali virou seu templo de idolatria. Para, cara. Isso está fazendo mal para você. Eu não sei porquê, mas você olha para o Instagram, você vê a vida dos outros e a sua vida vira uma droga. Porque no Instagram todo mundo posta coisa boa. Ninguém posta lá, hashtag tô com depressão. Posta? Hã? É um ou outro que fala assim, última sessão de hemodiálise. Mas eles postam somente a última. Você sabe disso, mas é chato que vir aqui falar. Mas aquilo é fake, cara. Aquilo ali é mentira. Nem tudo são rosas, claro. Não é tudo espinho também. Tem as partes boas.
Mas entenda que a sua vida não é medida pela vida dos outros. O seu tempo não é o tempo dos outros. Eu casei novo. Você não é obrigado a casar novo. Entendeu? Minha esposa foi mais louca ainda, casou de menor. Doida, né? Louquinha das ideias. Aí você vai perguntar pra minha esposa assim, qual que é o tempo de casar? Se ela for falar o tempo que ela casou, tem umas que já passou. Ela casou, você tinha 17, né? Tinha 17 anos. Quem é que passou dos 17 e não casou ainda? Já pensou se você compara a tua vida com a vida da minha esposa? Você vai ficar louca. Meu Deus, eu vou ficar pra tia. A Nicole casou com 17, eu tenho que casar. Não sei. Para, gente. Ô. Foca na tua missão. Às vezes você é preocupado demais com coisa que só tá te atrapalhando. Segundo detalhe, o pecado. Você sabe que não é pra entrar naquela maldita página da internet lá. E eu não tô falando só com os piá, não. Tô falando com as meninas também. Fica lá no Instagram só vendo, ó. Oh. Uau! Vou lá em casa. Cuidado, né? Você quer um novo recomeço? Você quer que essa hora seja a chance de um novo começo? É hora de você lutar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter tentação? Vai ter tentação. Entendeu? Vai surgir as oportunidades? Vai. Irmão, se eu, na minha condição, sofro tentação, vem as ofertas do Satanás. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, ó. Minha esposa daquela não sabe. Eu tenho que contar depois de perto pra ela, que ela vai me bater depois. Esse dia atrás uma moça me mandou mensagem no Facebook pedindo foto minha. Depois ela vai querer saber de quem que é essa moça. Eu já bloqueei, já excluí, tá? Só pra você saber. Tá? A menina pegou assim, oi, boa tarde, tudo bem? Eu não sei quem que era, eu falei, boa tarde, como a gente trabalha com os jovens, a gente aceita todo mundo e vai conversando, né? Ah, você é casado? Eu olhei, oxi. Pergunta que é de fazer pra uma pessoa que você vê no perfil que tá casado, né? Eu falei, sim, moço, sou casado. Ai, desculpa. Eu falei, não, tá tranquilo, tá perdoado. Aí deu risadinha, falei assim, pode me mandar umas fotos suas? Eu falei assim, não vai dar não, moço. Pá, bloqueei, excluí, falei, sai fora, capeta. Você tá achando que é só... Não, eu tô abrindo o jogo pra você, porque às vezes você acha assim, o cara tá no altar, o cara não sofre tentação, não passa por uns desafios. Lógico que passa, irmão. Todos nós sofremos as mesmas aflições, todos nós temos tentações todos os dias. E o diabo vai te dar oportunidade, ele vai tentar você. Às vezes teu problema não é com menina, é com dinheiro. Ou um rapaz, né? O teu problema tá na língua, você gosta de mentir demais. Você entendeu? Se você não começar a lutar contra isso, agora, hoje, você tá perdendo seu tempo aqui. Eu sou meio radical em algumas coisas, mas é a realidade, tem que ser, né? Papuf, é sim, sim, não, não. Eu gosto de falar assim, é sem hipocrisia. A gente tem que falar na lata, na cara. Esse negócio de amiguinho ficar passando mão na cabeça não existe, irmão. Amigo de verdade fala assim, você tá errado, pronto, acabou. Isso é amigo pra mim. Entendeu? Aquele cara que só te adula, aquilo é um falso que uma hora vai te dar um pé nas costas e vai te enfiar uma faca ainda. Pronto, falei. Nervoso, né? Demais. Passa pro próximo fazendo favor. Vamos lá. Aí. Continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Segura. Irmão, eu gosto de falar uma coisa. Determinação é diferente de ânimo. Quem aqui faz faculdade? Faz ou não faz? Você está animado todo dia para estudar? Mas você está determinado para terminar essa faculdade e ganhar aquele salário que você tanto almeja? Tá ou não tá? Na fé é a mesma coisa. Você tem que ser determinado, focado no teu alvo. Eu preciso tirar um tempo com Deus, eu vou tirar um tempo com Deus. A hora que você vai tirar, não sei. Tem gente que fala que é melhor de manhã, de madrugada, de noite. Cara, tira o tempo com Deus. Você precisa tirar um tempo com Deus. Isso é necessário. Não desanime, ou seja, na questão de ser determinado. Porque tem hora que você tá triste. Você não tem aquele dia que você fala assim, hoje não dá, cara. Eu tô tão ruim. Às vezes você discutiu no serviço, te falaram umas besteiras no serviço, você foi pra casa triste, desanimado. Aquela é a hora de você orar. Aquela é a hora de você buscar. Porque na presença de Deus você vai ser consolado. Na presença de Deus você vai ser direcionado a vencer aquela situação, a se fortalecer.
Às vezes esse mal se levanta naquela hora, por quê? Porque o diabo quer roubar a tua bênção. Tu já faz tempo que tá na igreja e ainda não entendeu isso? Eu gosto de pegar minha esposa porque depois ela me bate em casa, é mais fácil. Me resolvo com ela. Eu corro mais que ela, então fica fácil para me resolver. Entendeu? Minha esposa tava passando uns perrengues no serviço. O cara tava enchendo o saco dela e pai, não sei o que. Ela chegava em casa brava. Falei, calma, amor, tá te testando. Não deu outra. Passou um tempo, foi promovida, aumentaram o salário dela. Mas foi certinho. Ela passou a tribulação, ela que deu uma calmadinha. Foi ou não foi, Nicole? Você entendeu? Então, seja sábio, seja inteligente. Não pare, não tire o foco, continue. Você tem uma corrida marcada com Jesus. Não digo que será no altar. Você pode ser igual eu falei. Se você é bom em determinada área, seja bom naquilo. Mostre o exemplo naquilo. Dê o testemunho sobre Jesus naquilo que você faz. Porque as pessoas vão te perguntar, e aí, como é que você teve essa ideia? Fala, cara, eu orei, pedi para Deus, surgiu a ideia, eu fui e fiz, e deu certo. Deu para pegar o negócio aí? Entendeu ou não? Beleza? Pula pro 2. Conservamos os nossos olhos fixos em quem, gente? Em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse... Não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, o que aconteceu? Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Agora, ele está sentado do lado direito do trono de Deus. Era um desafio e tanto? Sim ou não? Fala, irmão, que se você morreria para um povo que te falou assim, não, crucifica esse cara, que cuspiram, humilharam ele. Você ia, cara, se fosse Jesus, cara, começasse a falar um monte de besteira para mim lá, porque começasse a se tu é Deus, desce daí então. Eu ia falar assim, Deus, o negócio é o seguinte, vou subir, cancela o negócio aí, deixa esse povo se lascar. Não, vai falar que você não ia pensar a mesma coisa. Estão te humilhando, estão te xingando. Você está ali fazendo uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas é pro bem dela. E ainda te humilham. Cara, Jesus amou demais. E ele não se importou, porque, na boa, não foi com as ciguinhas nos dedos, na mão dele ali. Não, foi algo pesado. Foi algo difícil. Ele passou tanto estresse que ele chega a transpirar sangue. Imagina a condição que ele não ficou, cara. Tanto que ele olha para Deus e fala, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Posso ser sincero? O dia que o pastor Justo me chamou para conversar, eu falei, Deus, tem outro não? Mas e fulano? Não era fulano que ia pegar? Eu falei para ele. Ele falou, não, mas estão falando para você. E agora, você vai querer ou não vai? Eu falei, ixi, posso ver com a minha esposa? Porque você sabe que em casa quem manda é a mulher, né? Não se iluda, tá, piazada? Vocês podem achar que vocês vão mandar alguma coisa. Não vão nada. É pura enganação, tá? É só olhar dentro de casa. Quem que manda na tua casa? Hã? É a mãe ou o pai que manda em casa? Hã? A mãe. Pronto, mesma coisa. Tá? Eu falo para ela, disfarça na frente dos outros. Os outros sabem ensinar, não adianta disfarçar. Nós sabemos o que é verdade. Nós sofremos as mesmas aflições. Entendeu? Coloca para mim, Jó 22, 28, deixa eu correr. Nossa, o tempo voa, né? Credo. Aí pode colocar na Almeida Revista e Corrigida, fazendo um favor. Jó 22, 28. A gente finalizar, vou fazer uma oração com vocês. Isso aí, valeu. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Cara, se você determinou alguma coisa na presença de Deus, fique firme. Tá vendo a determinação? Tá ali, ó. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Não basta ser motivado, você precisa ser determinado. E não é coach não, tá? Isso é vida real. Tá na palavra, eu tô mostrando pra vocês. Ok? Pra gente terminar, galera, eu vou voltar no livro de João 21, versículo 15 agora, fazendo um favor, e pode voltar na NTLH. Eu ia ler mais um texto, mas vai ficar muito comprido e eu não quero
estragar o café da tarde de ninguém. Amém? Que vão pagar pizza pra nós aí? Quem vai pagar pizza pra nós? Hã? Ninguém essas horas? Todo mundo fica quieto, né? Quem quer pizza? Tá vendo? Mudou o lado na hora. João 21, versículo 15. Se você não achou, tá na tela. Acompanha ali, fazendo um favor pra gente terminar. Glória a Deus. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele responde: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus disse-lhe outra vez, cansativo, né? Tome conta das minhas ovelhas. 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. Posso te perguntar? Você ama Jesus? Então vai e faz o que ele te pediu para fazer. Ele é taxativo com Pedro, porque ele tinha chamado Pedro para cuidar das ovelhas, ele tinha chamado Pedro para ganhar almas para o reino dos céus. E Pedro tinha voltado a pescar. Pedro tinha voltado a fazer o que não era para fazer. E às vezes o seu voltar para fazer não é fazer alguma coisa, você só não está fazendo nada. Você só deixou de fazer aquilo que era a tua missão, o que era o teu alvo. Então, se você ama Jesus de verdade, faça sem desanimar. Seja determinado. Foque, né? Você percebeu que a gente, tudo que estava falando ali, ó, foque em Jesus. Olhe para Jesus. Esteja com Jesus, porque quando Pedro está com Jesus, ele é colocado contra a parede e Jesus fala para ele: e aí, você me ama de verdade ou não me ama? Vamos fazer o que eu pedi para fazer? Qual foi? Ou vai ou racha, né, velho? E aí, o que você vai fazer? Parou no 17? Vamos ler o 18? Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. Assim, fazer com que Deus fosse louvado. Então, Jesus disse a Pedro: venha comigo. Imagina Jesus falar que o caminho vai ser difícil. Ele tinha acabado de falar para Pedro: olha, vem, você me ama de verdade? Então vai e faz o que eu estou te dizendo. Mas ele termina falando da maneira que ele ia morrer, que alguém ia prender ele e que as coisas iam acontecer. E vamos ser sinceros, ser cristão nos dias de hoje não é fácil. Porque podem falar, o Brasil é laico, por hipocrisia. Se você prega a palavra e prega contra algumas coisas que ela condena, no mínimo vão te taxar de homofóbico, para começar. Não vou nem entrar em termos, né, mais adiante. Mas não se iluda que no Brasil não há perseguição. Assim. O problema é que a gente acha que está tudo tranquilo e se acomoda. Então não perca tempo. A vinda de Jesus está próxima. Os últimos dias estão aí. Pode não ser o arrebatamento, mas pessoas morrem todos os dias. Quem perdeu alguém próximo aí esses últimos dias? Um amigo, um familiar? Perdeu ou não perdeu? Pessoas estão morrendo constantemente. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nem você. Então por que perder tempo? Por que não executar aquilo que Jesus colocou diante de você? Às vezes ele só está pedindo para você ser um bom cristão. Nada mais. As pessoas às vezes entendem errado, acham que ser membro de uma igreja não é uma questão importante.
que não é fundamental. Lógico que é, você é a cara da igreja também. Porque as pessoas não vão olhar somente para o pastor, elas não vão olhar somente para o obreiro. Ah, mais peso? Ah, porque eles estão fazendo a obra. Mas quando as pessoas veem os membros, o que eles fazem, aquilo voga também. Porque geralmente, quando chega um cara novo na igreja, com quem que ele vai sair? Com o pastor para dar rolê ou com a galera da igreja? Com a galera da igreja. E se ele não encontrar um bom exemplo, se ele não encontrar alguém em quem se espelhar para seguir e para ser luz do mundo e sal desta terra, o que vai ser desse cara que acabou de chegar ou dessa moça que está chegando agora? Fala para mim. É muito importante. Então, firme seus passos com Jesus. Deixe de lado tudo aquilo que te atrapalhe. Deixe o pecado também para lá, que tem tentado firmemente se agarrar em você. É momento de você resistir ao diabo. É momento de você afrontá-lo. É momento de você colocar ele contra a parede. Porque o resistir não é, eu tô aqui, tô lutando, eu tô aqui, ó, só, não, sai diabo, sai capeta, eu não quero, não é esse negócio. O diabo, pega as tuas coisas e sai fora, cara, eu não te quero na minha vida. Sai daqui, Satanás. Ele vai lá assim, mas você gosta? Eu gosto, mas eu sei que isso me leva pro inferno, eu não quero mais. É ser sincero e lutar contra. Se levante, vá adiante e faça o que Deus te chamou para fazer. Amém?